Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos hoje o 8º dia da novena em honra à nossa padroeira, celebrando também a liturgia da sexta-feira da 27ª semana do tempo comum. A liturgia de hoje nos apresenta um evangelho bem riquíssimo teologicamente falando. O que acontece? Jesus estava na sua missão expulsando os demônios, quando de repente os seus inimigos começam a acusá-lo, dizendo o seguinte: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha que absurdo, afirmar que nosso Senhor tem poder demoníaco e é por isso que ele estava expulsando demônios. E nisso, outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal. Jesus, conhecendo muito bem os corações e os pensamentos daquelas pessoas, ele não deu nenhum sinal. No entanto, ele conta uma parábola, a parábola da casa. Ele diz que quando uma casa ela é limpa, ela é varrida, ou seja, quando uma alma é libertada do pecado de Satanás, o espírito do mal que sai daquela pessoa, o demônio, ele fica vagando, procurando um lugar para ele habitar. Não encontrando, ele volta para aquela casa. Ele vê aquela casa toda limpa, arrumada. O que ele faz? Ele chama mais demônios e volta a entrar dentro daquela casa. Por isso que na demonologia nós aprendemos e nós afirmamos: o diabo, uma vez que ele regressa muito mais forte, fazendo com que a libertação se torne cada vez mais difícil. O que Jesus quer dizer com isso? E como que pode uma pessoa que antes estava com a alma limpa, purificada, agora infelizmente cai no pecado e fica pior do que antes? É o que nos disse o Salmo na segunda estrofe de hoje: os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós precisamos lutar para vencer os nossos vícios, as más inclinações da nossa alma, aquelas tendências que nós temos dentro do nosso coração, de nos levar sempre ao mesmo pecado. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, dos sacramentos, principalmente a confissão, a Eucaristia. Precisamos rezar para que o Senhor aumente cada vez mais a graça em nossas almas. Mas não basta, aqui que está o segredo. Por isso que muitas pessoas não conseguem decolar na vida espiritual, não se convertem de verdade, não mudam de vida, porque ainda falta uma coisa, que é isso que Jesus está falando, que é o que? Evitar as ocasiões próximas de pecado. E o que é ocasiões próximas de pecado? São 3 realidades: pessoas, ambiente e objeto. Se uma pessoa, se um determinado ambiente, se um objeto é causa de pecado para você, se ele te leva ao pecado, você precisa evitar. Como Jesus falou no domingo retrasado, corta. É melhor perder aquele objeto, aquela amizade, deixar de frequentar aquele ambiente que a gente gostava muito, do que ter eles nessa vida e depois ir para o fogo do inferno. Então é isso que nós precisamos. Uma vez que nós somos perdoados, ou uma vez que somos libertados de Satanás, precisamos combater desses 2 modos: pela via da oração, confissão, Eucaristia e a oração propriamente dita, mas também evitar as ocasiões de pecado, tudo aquilo que nos leva. A pessoa quer viver a castidade, mas fica assistindo certas coisas muito sensual. E aqui eu não estou falando de pornografia, porque quem consome pornografia já está no pecado e precisa confessar. Aqui eu estou falando de coisas que aparentemente parecem ser normal. Aí de repente parece lá uma pessoa, não está nem nua, está semi-nua. É ocasião de pecado, vai alimentando aquilo em você. Quando assusta, você está cometendo um pecado grave. A pessoa gosta de fofocar, gosta de falar mal do outro, da vida dos outros, que também é um pecado grave. A pessoa luta, mas ela não deixa de frequentar certos grupinhos de amizade. Ela vai na casa da outra, está lá outras pessoas, chega lá e pá! Aí depois
ela chega em casa, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu estava muito bem, há uma semana sem falar mal dos outros, só foi lá na casa dela, casou. Vocês estão vendo? Então são essas realidades que a gente precisa cortar. Por isso o Salmo: os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Evitemos, meus irmãos e minhas irmãs, as ocasiões de pecado. Passemos longe desses abismos que nós encontramos no nosso caminho, na nossa vida espiritual. Como diz aquele dois ditado, né? Quem ama o perigo, nele perecerá, ou quem brinca com fogo, se queimará. O abismo está aí, cai quem quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.